Então vamos ler Mateus 24, só para alertar a igreja quanto aos últimos dias. Jesus, verso 1, tá, gente? Isso. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, você percebe que esse aumento da maldade está com um começo de ódio uns aos outros, surgimento de falsos profetas, falsos líderes que vêm governando a comunidade, então que estão surgindo dentro da igreja, estão sendo expostos pelo Senhor, e ele fala: olha, por causa disso o amor de muitos vai se esfriar. Só que muitos não são todos. Muitos não têm a ver com toda a massa cristã. Então, ele diz que o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Cara, agora, para a mensagem, só uma introdução. Deus tem me atraído a um lugar onde não tem ninguém. Parece estranho. Mas não estou dizendo que eu estou vivendo uma vida individualista perante o Senhor, não. Mas quando eu estou com os meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Mas quando eu estou sozinho, em solitude com o Senhor, Deus tem me feito ver que viver com Ele é diferente. Viver perante o Senhor é totalmente atípico, é totalmente insano. Cara, é uma realidade que eu não consigo expressar com palavras, porque é somente você experimentando essas coisas que você pode testificar delas. Então, é um lugar onde não tem ninguém para ver o quanto você ora, não tem ninguém para ver o quanto você ergue louvores a Ele, não tem ninguém para ver o quanto você prega bem, não tem ninguém para ver como a sua oração está refinada, como as coisas estão caminhando bem para você. Não tem ninguém onde você precise mostrar uma coisa que você não é, falar aquilo que você não vive para impressionar ninguém, porque esse é o lugar onde todos nós estamos nus perante o Senhor. Esse é o lugar onde Ele nos desvenda, Ele conhece a nossa nudez, Ele sabe as nossas vergonhas, Ele conhece o nosso coração e a nossa podridão perante Ele. E não perante os homens, porque
Mais uma vez, se nós julgarmos, talvez nós julguemos errado as pessoas. Mas o julgamento do Senhor é santo. Então você não vai poder chegar num grande dia e dizer, olha, Senhor, e tentar arrumar um jeito brasileiro de resolver a situação com o Senhor. Não tem como, porque nada está oculto diante dos olhos de Deus. Nada está oculto perante os olhos de Deus. As suas intenções são vistas. O seu coração está nu perante Deus. Então Ele te conhece. Então não importa a máscara que você forja ser, não importa quem você diz para as pessoas que você é, mas Deus conhece por inteiro o seu coração. E Ele nos encontra nesse lugar de podridão, de miséria, e ainda assim Ele nos transporta ao seu reino. Mas pelo sangue do seu Filho amado. Então, quando Ele olha para nós, Ele vê o sangue de Cristo aspergido por nós. Então, nós temos acesso a Ele. Como disse a Fran aqui, agora não mais nós precisamos de um profeta, de um sacerdote para que as nossas culpas, os nossos pecados sejam apresentados a Deus, porque o véu do templo foi rasgado e não há mais separação entre nós e Deus, entre Deus e os homens. Então nós conseguimos se achegar com confiança no trono da graça de Deus. E nesse trono nós somos nós mesmos. Parece óbvio isso, mas às vezes não é. Porque a gente disfarça tanto quem nós somos que quando nós chegamos perante Deus, a gente ainda está com essa máscara, só que perante Ele ela cai. E aí Ele fala, olha, eu sei muito bem as suas obras. Eu conheço muito bem o seu coração. Então, eu sei o que você faz quando ninguém está vendo. Esse lugar é um lugar de relacionamento. É um lugar de verdade. De verdade. Então, não é um lugar onde você precisa se esconder de Deus, com vergonha dos seus pecados, como fez Adão, o primeiro homem. Não precisa fazer isso. Você está diante do seu Deus. E o pecado original do homem o fez cometer pecado contra Deus, contra a natureza e contra as pessoas. E essa rebeldia gerou consequências, e Deus está construindo agora em nós a santificação para que nós voltemos a Ele nesse lugar. Saca? Deus fez o Éden e lá Ele habitava com o homem e ficava com ele o tempo da viração do dia e tal, se encontrava com o homem, ele tinha um relacionamento de verdade com o homem. Porque o homem não tinha o que esconder de Deus. O homem estava literalmente nu e não se envergonhava da sua nudez. Porque Deus colocou o homem na terra perfeito, santo. E com o livre-arbítrio de decidir as coisas. E Deus coloca ele no Éden, santo, mas com condições. E esse homem cai. Ele perde esse relacionamento. E é impressionante como Deus, sendo tão grande e santo, esse Deus, Ele vem ao encontro do homem para reestabelecer algo perdido por culpa do homem, por culpa do pecado que o homem cometeu em rebeldia a Deus. E é nesse lugar, meus amigos, que Deus quer nos levar de volta. É o lugar onde nós temos um verdadeiro relacionamento com o Senhor. E parece simples essas coisas, mas eu tenho conversado com algumas pessoas e pelo panorama geral de todas as coisas que têm sucedido no mundo, tem havido uma frieza no nosso coração quanto ao nosso relacionamento com Deus. O nosso coração está frio perante a presença de Deus, o nosso amado.
Sabe, se nós não estivermos aqui por causa de Deus, é inútil, é vã a nossa perseguição a Deus. É inútil o nosso caminhar. Porque se quando as luzes se apagam, se quando descemos daqui de cima, a nossa vida lá fora não corresponde com o que nós estamos falando aqui, está sendo inútil a nossa caminhada. E eu não estou gerando desesperança, mas eu estou chamando a atenção para voltar a esse lugar. E não foi uma ou duas pessoas, foram mais pessoas que falaram acerca disso, dos sentimentos de não conseguir orar, não conseguir ler a palavra, não conseguir amar vir a um culto, não conseguir amar os irmãos. Não foram uma pessoa, não foi duas pessoas, não foi 3 pessoas, são mais pessoas. E isso tem englobado não só na nossa comunidade, mas em muitas comunidades. Então você percebe que o amor tem se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado, seja por conta da igreja, seja por causa das pessoas que estão na igreja, seja por causa do mundo mesmo e a depravação do mundo, seja por causa do nosso coração. Nós estamos caminhando em direção oposta ao que Deus quer. Sabe o que Deus quer, meu irmão? O seu coração. E nós procuramos formas. E aí eu olho para mim e vejo, nossa Deus, mas tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. Não, não tem. Porque as coisas não procedem do meu coração, não procedem da minha forma de fazer, do meu jeito de ser e das condições que eu tenho para fazer alguma coisa. Mas tem a ver com o desejo de Deus de se encontrar comigo quando as portas se fecham no meu quarto. É o desejo de Deus de se encontrar com você quando ninguém está vendo. Quando você não está fazendo para almejar algum lugar, quando você não está fazendo para um emprego melhor, quando você não está fazendo para uma bênção maior do que Ele mesmo. Você percebe que Deus tem a primazia e Ele é o fim em si mesmo? Eu não busco Deus com o fim de almejar outras coisas. Eu busco Deus como o próprio fim daquilo que eu quero. Do sentimento que eu preciso é Deus no meu quarto, na minha vida, no meu coração e no meu relacionamento verdadeiro com a Trindade. É esse Deus que nós precisamos procurar. Não é um Deus que, quando toca um louvor, então o nosso coração se desperta para Ele de modo religioso, ou porque as pessoas nos ensinaram a ser cristão. Cara, isso é tradicionalismo, isso é religiosidade. Isso não é amor a Jesus. E para nos livrar desse lugar de não viver esse amor falso perante Deus, é com isso que eu estou preocupado. É com isso que o meu coração se desespera. Porque na busca de Deus, às vezes, nós usamos qualquer coisa para afagar o momento que nós temos com Ele. Porque parece que o momento que nós temos com Ele não é suficiente para nós. Parece que quando as portas do nosso quarto se fecham, nós não queremos um momento com Deus. Nós queremos um momento com o nosso celular e com as redes sociais. E nós queremos ver o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão postando, o que as pessoas estão se alimentando, onde as pessoas estão indo. Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação. Esse tem sido o nosso anseio. Saber o que os outros estão fazendo, onde estão, com quem estão falando, quem estão seguindo, quem estão ouvindo, qual música que é a da moda, qual moda que eu devo seguir, qual roupa que eu devo vestir, qual é o jeito de fazer, mas não ouvir a voz de Deus. E isso é o que me preocupa. Porque o lugar onde tem a voz de Deus não tem tudo isso.
O lugar onde tem a voz de Deus é o lugar onde nós precisamos estar. Não só para as boas notícias, como foi pregado pelo Natan, mas para alertar a comunidade, alertar a igreja de Deus de que nós estamos caminhando para um destino errado. Estamos com o coração em um lugar errado onde não deveria estar. Mas sabe como a graça de Deus é tão maravilhosa? Porque mesmo nós indo para longe dele, desejando outras coisas, fazendo outras coisas, ele faz assim, voltem para mim. Ei, perceba onde você está, o que você está fazendo. Ei, o seu coração é esse, amigão. Olha para dentro de si e vê se há em você um verdadeiro adorador de Deus. Vê se há em você um verdadeiro seguidor de Cristo. Vê se há em você fidelidade ao Evangelho. Não meça com as minhas palavras, mas com a própria Bíblia, com a própria Escritura. Porque se as minhas palavras estão te alertando para esse lugar somente, então vai ser inútil, vai ser tradicionalismo e vai ser religiosidade. Vai ser religiosidade. Agora, se for Deus, é melhor você correr para lá. É melhor você ir desesperadamente para esse lugar. E aí, com isso, meus irmãos, vamos abrir em Amós. Pode abrir em Amós 3, verso 7. Enquanto isso, eu vou dar no capítulo 7 também, não precisa abrir, pode deixar no 3, 7. Mas no capítulo 7, Amós, ele fala quem ele é. Porque o rei tenta contra a sua vida e fala assim, Amós, para de profetizar contra o povo de Deus. Você é um profeta e blá, 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 blá. E Amós simplesmente fala assim, olha, eu não sou profeta e nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figo silvestre. Cara, eu não tenho descendente profeta. Eu não sou de uma família profeta. Não sou irmão de profeta. Nada. Eu sou só um cara que cuido do gado e colho o figo. Eu sou esse cara. Só que aí ele fala assim, mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, o meu povo. Então, perceba, Deus não está preocupado com a sua condição, com o que você trabalha. Ele não está preocupado se você é da farmácia, se você é de contabilidade, se você é dono da Chole. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado. Mas ele está preocupado com o quê? Um coração engajado nele. Um coração verdadeiro perante ele. Então Amós, ele não se julgava alguém digno de carregar essa mensagem. Ele falou, olha, eu não sou profeta, não sou parente de profeta, mas o Senhor veio a mim. Então, se o Senhor falou a mim, quem sou eu para ficar calado? Só que aí, no 3:7, vamos retornar um pouco.
Só para explicar o contexto antes disso, Israel tinha cometido alguns pecados e várias outras cidades, e Deus vem denunciando cada um desses pecados. Deus vem falando, olha, vocês não amaram seus irmãos, vocês colocaram a verdade debaixo dos seus pés, vocês não cumpriram com a verdade, vocês foram desonestos, o justo no meio de vocês não tem valor algum, vocês preferem dar valor aos injustos no meio de vocês, e blá, 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 blá. E aí ele fala essas coisas, e aí ele fala um negócio aqui que eu acho muito louco. No 3:7, ele fala assim, olha, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Então, perceba a condição do povo totalmente caída, totalmente destruída, quanto à lei de Deus, o povo não seguia a lei de Deus mais, só que Deus levanta um homem com um coração íntegro, que quer dizer inteiro em Deus. Ele levanta um homem com um coração disposto e disponível, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que, mesmo não tendo parentesco profético ou sendo de linha sacerdotal, ele profetiza em nome de Deus, porque Deus veio até ele em advertência do seu povo. E aí, Amós, amigo de Deus, Deus não faz nada sem que ele revele aos seus servos, os profetas. Em alguns lugares, aos seus amigos. Profeta é amigo de Deus. Então não tem a ver só com um cara que fala do seu futuro, do seu passado ou do seu presente. Tem a ver com um amigo de Deus que conhece o coração de Deus e que ele fala o coração de Deus para aqueles que precisam ouvir. E aí, ele começa a listar os pecados do povo. Ele começa a falar assim, olha, quando veio as chuvas fortes, isso era para chamar a atenção de vocês para mim. Vocês não se voltaram para mim. E aí ele fala, olha, quando veio atrocidade sobre a cidade de vocês, eu queria chamar a atenção de vocês para mim. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Olha, quando faltou comida na casa de vocês e vocês ficaram com fome, o que eu queria era que vocês recorressem a mim, que falassem a mim. E mesmo assim, vocês não voltaram para mim. E aí ele vai dizendo outras coisas e o final delas é sempre, olha, eu fiz tudo isso para chamar a atenção de vocês para a minha pessoa. Mas vocês não voltaram o coração a mim. Então, por isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai vir dias terríveis. Não estou profetizando dias bons ou dias de luz, porque ai daqueles que esperam um dia de luz do Senhor com esse coração. É isso que ele está falando no livro de Amós. Olha, ai daqueles que esperam no dia do Senhor, que estão confiantes de que serão salvos nesse dia, mas esse dia para eles será um dia de trevas, será um dia de terror. Por quê? Porque eles me louvam com os lábios, mas o coração está longe da minha presença. O seu coração está afastado de mim. Então as suas obras, o que vocês fazem, é tudo religiosidade. É mais ou menos o que Deus está dizendo aqui. Olha, vocês me buscam, mas
É religião o que vocês estão buscando. Vocês não estão preocupados comigo. Vocês não estão buscando a minha pessoa. Vocês estão buscando formas, doutrinas, jeitos. Não estou desmerecendo qualquer doutrina cristã, amém? Deixa eu pegar um texto aqui que é bem importante. Eu devia ter separado ele. Ai. Caramba, hein, gente, me perdoa aí. Só um minutinho que eu vou chegar lá. Cara, eu acho que eu não grifei isso. Socorro. Enfim, eu vou lembrar, se Deus permitir. Mas é mais ou menos assim. Deus fala para eles, vai, continuem trazendo as suas ofertas, continuem pecando, continuem cometendo transgressões, continue trazendo os seus sacrifícios. Vamos, continuem. O sentido desse texto está falando assim, olha, as ofertas de vocês se tornaram pecado. Os seus sacrifícios se tornaram pecado. Porque vocês professam Deus, mas o coração de vocês está longe dele. Então nós aprendemos a conviver com a tradição e com a religiosidade, mas não conseguimos passar um tempo com o nosso amado, que nós cantamos o que o Vilas Boas canta e nós achamos que o sentimento é o mesmo. Nós cantamos o que a igreja nos ensina a cantar e nós achamos que o nosso coração é o mesmo do que aqueles que fizeram a canção. Sabe, cara, eu sempre ouvi, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade de mim. Obrigado, Marcelinho. Eu sempre cantei essa música, mas eu nunca vi a raiz dela. Meu amigo, o cara que escreveu ela, ele não conseguia dormir. O nome dele é Keith Green. Ele é um cara que estava no auge da sua vida. Tinha tudo para ser o top da época, com tudo aquilo que ele carregava. E aí ele encontra o Senhor, cara. E Deus transforma a vida dele. Então ele começa a produzir canções ao Senhor. E em um momento ele ora ao Senhor, Senhor, por favor, quebra o meu coração, Senhor. Não porque eu estou em pecado, mas por aquilo que eu estou deixando de fazer. Então fala mais uma vez, Senhor, ao meu coração. Você percebe o sentimento do cara para escrever essa canção? Você percebe que não é só uma música, mas houve um encontro, e aí ele começa, Senhor, formoso és,
tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade. Assim. Você consegue perceber, cara, que é esse lugar que Deus está nos chamando? Sabe, eu não quero só cantar a música do Keith Green. Eu quero ter o sentimento que ele sentiu para cantar essa música. Eu quero saber como foi Deus falando com ele naquele momento, para que ele criasse essa canção poderosa que impacta até hoje. Sabe, meus amigos, a atração de Deus é Ele mesmo. Não tem nada além dele mesmo. A beleza de Deus é Ele mesmo. Viver com Deus é o lugar mais alto que nós podemos alcançar. O ponto alto da nossa vida foi o Espírito habitar o nosso coração podre e caído, nos encontrar nesse lugar e nos soprar a vida eterna. E às vezes nós desprezamos o momento que temos com o Senhor e tudo se tornou religião. Eu faço porque dizem que eu preciso fazer. Eu vou porque eles dizem que eu tenho que ir. Não, cara, vai por causa que você ama a Deus. O seu coração precisa estar nele. E eu não quero gerar uma esperança em você de que se você seguir a tradição, você será salvo e você viverá bem. Porque em toda a Escritura Deus não fala de tradição. Deus fala de corações que estão entregues a Ele. Corações que são sacrifícios verdadeiros perante Ele. Depois de desnudar o coração daquela comunidade, Deus fala assim: busquem-me e terão vida. Não vão a um lugar ou a outro. Busquem o Senhor e terão vida. Eu acho que é até aqui mesmo. Acho que não tem por que seguir. Eu acho que a gente precisa ouvir mais Deus agora. Então, pode deixar Deus te usar aí, cara. Vamos orar só e... Cara, Deus, eu não estou preocupado se a construção da mensagem foi boa. Eu não estou preocupado, Senhor Jesus, se isso vai chamar a atenção deles agora e depois não vai gerar fruto algum.
Se isso acontecer, vai ser inútil, Senhor. Mas, Senhor, por favor, que nos corações tenham um desejo de encontrar o Senhor no lugar onde o Senhor nos chamou. O nosso fim principal, Senhor, é glorificar o Teu nome e gozar da Sua presença eternamente, desde quando o Senhor nos encontrou até a eternidade. Esse é o nosso sentimento e é o nosso desejo. Nos leva, Senhor, para esse lugar. Nos leva onde o Senhor está. Nós queremos o lugar onde o Senhor está. É isso que nós queremos, Senhor. Senhor, se tiver tudo menos a Sua presença, nós não queremos ir para lá. Se o Senhor não for, Senhor, nós não queremos ir. Nós queremos simplesmente ouvir a Sua voz. Porque quando nós estamos sozinhos com Você, quando os nossos olhos se encontram com os Seus, o nosso coração arde, o nosso coração queima, e a nossa vida se enche de vigor, por causa da presença de Deus. Pai, encontre corações aqui hoje que desejam esse lugar. Senhor, corações que por um momento saíram dele, Senhor, porque nesse lugar não tem atrações, senão Você. Mas Você é o nosso fim principal. Então volte os nossos olhos para Você, Jesus. Volte os nossos olhos para o Senhor de toda a terra, aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, aquele que sustentou todas as coisas, aquele que distribuiu as águas do mar e colocou um limite para as águas, aquele que estabeleceu em nós o Espírito Santo, que nos testifica a filiação e a esperança de que somos filhos de Deus e que gozaremos dessa eternidade. Senhor, encontre nós do jeito que nós estivermos agora, mas que ao Senhor nos encontrar, nós não sejamos a mesma pessoa. Por favor, Espírito Santo, governe esse lugar e os corações. Nós não queremos correr atrás de religião, de religiosidade, de dogmas. Nós simplesmente queremos Você. Nós queremos a Sua pessoa aqui, Senhor. Nós não Te seguimos com medo do inferno. Nós Te seguimos porque nós Te amamos. Nós Te amamos, Jesus.